Então, assim, como eu já adiantei, o módulo de proteção, até comentei isso já em algumas lives, é um sistema que a gente vinha desenvolvendo para tratamento de quedas sistêmicas, né? E ele entra como uma melhoria, né, nos radares de todas as nossas estratégias de carteira. E o que é queda sistêmica? Eu acho que, só para a gente parar de falar difícil, né? Uh, sabe quando o mercado como um todo está caindo, né? Então eu separei aqui alguns exemplos olhando para o Ibovespa. Você imagina, se o índice Ibovespa, num determinado momento, está caindo, como aqui, ó, lá entre novembro de 2010 e agosto de 2011, ele caiu 34%, né? Isso era um movimento com o mercado como um todo estava caindo ali. É aqueles dias em que, quando você entra lá na grade de cotação, quase não tem quase nenhuma ação subindo, né? Isso daí a gente chama de queda sistêmica, não é uma ação ou outra que está caindo, né? Dentro do universo das ações, o sistema como um todo está caindo. Outro exemplo aqui, por exemplo, de maio de 2015 a janeiro de 2016. Então, a gente teve ali o índice Ibovespa, ele entra nesse movimento de queda e ele cai aí 36%. Um exemplo mais recente, esse daqui eu acredito que já vai elucidar bem o porquê que é importante a gente se preocupar com isso. Covid-19, de janeiro de 2020, mais ou menos aqui, né? Eu tô pegando essa amostragem aí de janeiro de 2020 a março de 2020, 48% o índice caiu, né? E aí tem vários outros exemplos. 2008, lá para trás, outra queda sistêmica forte e outras menores que aconteceram aí no meio do caminho, tá bom? Isso é o que a gente estava querendo tratar. Por quê? A gente já veio de outros ciclos de melhoria para as carteiras, em que a gente parou de trabalhar só com os stops de volatilidade comparativo e colocou os stops de preço. Então, todas as nossas carteiras têm stop de preço, o que ajuda bastante no controle de risco. Mas quando o mercado como um todo está caindo, a gente é estopado em alguns papéis. Aí a gente vai lá e reposiciona a carteira. Aí o mercado, como nesse exemplo aí, ele continua caindo, ele cai de novo. Então, isso gera um sentimento muito ruim. E tratar isso é muito importante. A gente nunca sabe quando uma nova queda sistêmica vai acontecer. Não muda nada do nosso discurso quant. Esse sistema, ele nos ajuda a ter uma arminha a mais para cenários adversos do futuro, né? E é bem simples, eu vou mostrar para vocês o que é. Na verdade, é mais para vocês saberem dessa melhoria que está embutida das estratégias. Não muda nada no operacional, não tem que comprar nada, não tem que fazer nada. É só entender mesmo para você saber que tem uma coisa muito legal aplicada dentro aí dos radares das nossas estratégias e para definir muito bem que estratégias que a gente está falando. Estratégias de carteira, Big Rocks, Smart Dividendos, Rocket 5 e Small Rocks. São essas 4 estratégias que têm esse recurso a mais de proteção, tá bom? E o que é, então, esse módulo de proteção? Ele é uma sinalização para você, que vai aparecer ali no relatório, para sinalizar, então, os momentos em que o radar da estratégia vai ficar mais seletivo, né? O que acontece? Por detrás, né? Eu não estou entrando na mecânica aí interna dos nossos robôs, porque daí complica bastante, mas por detrás ali a gente tem um sistema que está medindo quando a gente tem uma maior probabilidade de uma queda sistêmica. E quando isso acontece, ele meio que levanta a mão e fala: opa, o mar não tapa peixe, né? Isso vai acontecer sempre, qualquer queda, a gente vai ficar então. Não vai ficar mais frágil a quedas? Não, não é isso que eu estou falando. Isso quer dizer o seguinte, que tem uma coisa a mais rodando ali, que quando ele entender que tem uma maior probabilidade de queda, e de uma queda sistêmica, ele vai falar meio que assim para o radar da estratégia: olha, aperta o cinto aí que o mar não está tão bom para peixe, não. E aí, o radar da estratégia vai ficar mais seletivo. Então, nesses momentos, é importante que apareça essa sinalização no radar para vocês saberem que está acontecendo isso. Porque nesses momentos, a estratégia pode não repor a carteira com todos os ativos estopados. Então, imagina, de novo, naquele exemplo ali, aqui, desses meses aqui de 2020, né, que foram a Covid. O radar da estratégia estava posicionado e começa a cair. Começa a ser estopado. Se esse mecanismo de proteção avisar: olha, aumentou muito a probabilidade de queda sistêmica, o radar da própria estratégia vai ficar seletivo. Vai falar: opa, então eu não vou ficar
me posicionando aqui em novos papéis. Ele vai ficar mais enjoado para escolher os papéis. Porque, lembrando, a gente não está interessado em ficar posicionado a maior parte do tempo. A gente está posicionado em rentabilizar nosso patrimônio, fazer dinheiro na bolsa. Então, se nesses momentos o melhor a se fazer é ficar líquido, é o que a gente vai fazer, né? Então, é importante que você entenda isso, porque esse mecanismo, além do próprio controle do radar, que ele pode não encontrar nenhuma ação para trazer naquele momento, além disso, tem esse mecanismo que vai falar, opa, de repente vamos ficar mais enjoado aqui para achar as reposições, ou até mesmo não repor papel nenhum. Se a gente pegar ali no meio daquela queda do Covid, a volatilidade estava altíssima, né? A gente tinha um risco sistêmico muito grande, então o radar pode simplesmente falar, não tem nenhum papel agora para trazer. E é importante que a gente entenda que não operar também é operar nesses momentos, tá bom? Então, que isso se traduz no final das contas, Fernando? Bom, isso se traduz nesse aviso. Isso aqui é um exemplo, tá? Imagina que a gente tivesse agora passando por uma queda sistêmica. Então apareceria lá dentro da sua carteira, seja ela Big Rocks, Smart Dividendos ou outra, vai aparecer essa caixotinha aqui falando, olha, módulo de proteção ativado. O que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada, você só tem que saber disso, porque daí, eventualmente, uma carteira, por exemplo, de 5 papéis, como a Big Rocks, você espera que ela tenha 5 papéis. Se estoparam alguns papéis, você espera que no próximo relatório a gente recomponha os 5 papéis. Quando aparecer essa notificação, você já sabe, opa, talvez a carteira não vai recompor com todos os 5 papéis, porque o módulo de proteção está ativado, o cinto está mais apertado, a escolha está mais rígida, né? Então, o radar daquela estratégia ficou mais seletivo, tá bom? Então, deu um trabalhão para a gente trazer essa experiência, porque isso daqui é uma experiência que a gente faz em gestão com mecanismos de hedge e outras coisas assim mais complicadas, e a gente trouxe isso para dentro dos nossos relatórios com as simulações de forma quantitativa, né? E é por isso que aqui só estou avisando para vocês, olha, tem essa nova funcionalidade. Depois a gente ainda vai fazer os vídeos de cada uma das estratégias, mostrando como eram antes as métricas, por que isso é tão legal, porque, notadamente, alguma coisa nos motiva a fazer isso, né? E eu só vou dar uma pitadinha do porquê que a gente faz isso. Por que é legal tratar a queda sistêmica? Porque eu até falo isso em vários racionais, né, das estratégias. A Rock, ela faz as coisas utilizando a metodologia quantitativa, mas o racional de uma carteira é muito simples, tem que seguir 2 preceitos básicos, que é ganhar mais do que o mercado na alta, senão não valeria a pena você montar uma carteira e escolher alguns papéis, você investiria simplesmente no fundo do Ibovespa. Então, se você monta uma carteira, você acredita que você consegue ganhar mais do que o mercado na alta. E devolver menos que o mercado nas quedas. Quando o mercado cai, você quer segurar a maior parte do seu lucro, a maior parte do que você já rentabilizou, para você não cair junto com o mercado. Se você fizer isso, somente isso, o que é somente isso, mas não é fácil assim, você consegue fazer uma formação de patrimônio muito agressiva, né? Quando a gente traz esse mecanismo do módulo de proteção, os stops mais o módulo de proteção, eles estão atuando no segundo item, que é devolver menos para o mercado em queda. Isso é muito importante, né? Então, muitas vezes, quem está começando na bolsa está muito preocupado em ganhar mais, ganhar a bolsa, principalmente quando a bolsa está em tendência de alta, aí ele, de qualquer forma, você já acaba ganhando ali mesmo, né? Agora, quando cai, quem já aplicou em fundo de ação, sabe que quando o mercado fica azedo de verdade, você acaba devolvendo quase tudo que você ganhou, né? Então você volta 5 anos para trás na sua curva de equity, na sua curva de rentabilidade. E é isso que a gente não quer aceitar, né? A gente não pode aceitar. E como que a gente faz isso? Com alguns mecanismos. Os stops nos ajudam nisso, mas sistemicamente esse módulo de proteção. E ele vai avisar, o radar vai inibir algumas entradas, vai restringir, vai ficar muito seletivo ou não vai entrar nesse momento. E aí a gente passa por aquele momento e a hora que a bolsa volta a subir, desarma esse modo de proteção e a gente sobe a partir dali. Então a gente devolve menos para o mercado, né? Então é isso. No final das contas, Fernando, do ponto de vista prático, o que eu preciso saber? É um puxa-ganho para todas as estratégias de carteira. Esse módulo de proteção funcionando é um ganho a mais.
de proteção em todas as estratégias. O que você precisa fazer para ter isso? Nada, já está assim, tá? É um ciclo de melhoria que a gente fez para todas as estratégias. Vocês sabem disso, que as estratégias elas são dinâmicas. A gente não confecciona as estratégias como os algoritmos e fica lá para sempre. A gente está sempre trabalhando aqui, tem um time de pesquisa e desenvolvimento trabalhando, verificando o mercado, como que tá, tal, quais são os cenários que a gente tem que começar a trabalhar, que antes não tinha, enfim. A gente está sempre trabalhando melhorias das estratégias. E esse módulo de proteção é uma melhoria muito importante para essas estratégias que estão atreladas aqui ao IBOV, tá bom? Então, eu quero dar uma... Depois a gente vai ter a oportunidade ainda de falar mais sobre as métricas, por exemplo, quando você traz esse mecanismo de proteção, de cair menos do que o mercado numa queda grande, você reduz o seu drawdown, você diminui o seu desvio padrão, tem várias coisas, mas eu não quero complicar, eu quero dar mais a ideia aqui agora para vocês. E eu vou trazer um exemplo só, eu peguei um exemplo de uma carteira nossa, né? Isso aqui é um caminho médio de simulação, né? Não é exatamente o que está ali na lâmina, é um caminho médio porque a gente faz simulações de Monte Carlo, enfim, tem toda uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas para que vocês entendam. Essa linha azul aqui é o Ibovespa, tá? Essa linha, eu acredito que seja cinza, ele é a nossa estratégia como ela estava até então. E essa linha amarelinha é a nossa estratégia com esse módulo de proteção. Então, só para eu exemplificar, eu acho que daí vai ficar claro para vocês. Olha nesse exemplo aqui, ó, eu fiz aqui uma evolução de capital desde 2012 até 2020, como teria sido. E a gente vê que quando o mercado entra num movimento de alta, a gente ganhou mais do que a bolsa e, muito importante, cair menos, né? Então, nessa queda aqui do Covid, olha como o mecanismo de proteção nos ajudou, né? Ele identificou aquele risco sistêmico alto e nos tirou fora do mercado. Conforme os ativos forem estopando, ele foi diminuindo a quantidade de recomendações e, eventualmente, num momento de muito risco, ele nem recomendou nada, a gente fica fletado, pode perceber aqui. Só que o que acontece? A hora que o mercado começa a subir de novo, e ele daí normalmente sobe rápido, a gente sobe a partir daquele ponto, a gente não devolveu tudo. E aí a gente fala, a gente começa a abrir a boquinha de jacaré, né? Então é ganhar mais, a hora que o mercado cai, a gente segura, a hora que volta a subir, a gente sobe de novo, e assim a gente faz consistentemente. Então, quando a gente traz esse mecanismo, perceba o seguinte: não necessariamente aqui a curva com o módulo de proteção ela nos deu também a melhor rentabilidade. Mas não necessariamente a gente está buscando mais rentabilidade apenas, né? Lógico, mais rentabilidade é sempre importante, é sempre uma busca, mas a gente está buscando muito mais a questão do controle do risco, de devolver menos. E isso acaba muitas vezes impactando em a gente ter na curva, numa evolução de curva, mais rentabilidade no final, porque a gente devolveu menos. Mas o grande ganho, repito, é no controle daquele segundo ponto, devolver menos para o mercado. Reduz o nosso drawdown, né, que é a medida que a gente usa para falar quanto que a estratégia devolve para o mercado. Então, assim, é um ganho muito grande para todas as estratégias. Como não esse modo de proteção ele não está ativo no momento, o mercado a gente vai ver, ele está meio enjoado, ele deu uma quedinha, ficou congestionado, está meio congestionadão, tal. Tem umas notícias afetando aí, dando bastante volatilidade, mas o modo de proteção ainda não está ativado. Então você não percebe nada. Se você entrar nos relatórios lá, você não vai ver nada de diferente, porque ele só vai aparecer para você quando de fato, né? Só vai aparecer essa sinalizaçãozinha aqui quando de fato esse modo de proteção ficar ativado. Então, se acontecer de em algum momento daqui para frente esse sistema complementar ele entender que está com um risco sistêmico alto, ele vai restringir o radar de estratégia, né? E ele vai sinalizar para você. E aí você já sabe, opa, não, tudo bem, estou comprando menos ações nesse momento, vai sobrar um dinheirinho na minha conta, mas é melhor dessa forma do que eu enfrentar a queda aí. Eu prefiro assim, né? Então a gente entende que isso é uma forma muito mais inteligente do que a gente tentar ficar se expondo nesses momentos em que o risco sistêmico aumenta muito, tá? Dito isso,
Eu acho que é importante também que você entenda que esse modo de proteção, ele não necessariamente ele vai pegar as quedas pequenas. Então não é assim, ó, essa quedinha que aconteceu, o modo de proteção já deveria estar me protegendo aqui. Não, não é isso, são as grandes quedas. Então, quando a gente testa, ele faz poucas operações em muitos anos. Então, a ideia é proteger das grandes quedas, repito, tá? Para que você não ache assim, o meu modo de proteção não está funcionando, porque está caindo e eu estou perdendo. É normal, é renda variável, não é renda fixa, então as pequenas quedas faz parte. Outra coisa que vocês têm que entender, como todas as nossas estratégias são quant, a gente trabalha com probabilidades e não com futurologia. Então, é mais uma coisa que nos ajuda em cenários adversos do futuro. Mas isso não quer dizer que ele vai acertar sempre, né? Então, vai ter quedas que eventualmente ele vai tardar um pouquinho para entrar, vai ter quedas que ele vai sinalizar como tendo uma maior probabilidade alta e no final das contas o mercado muda e não cai. Então, é mais um mecanismo que a gente acopla, mas seguindo todas as nossas premissas do quantitativo, né? Que a gente não prevê o futuro, a gente faz essa composição de estratégias, e no caso aqui é uma coisinha a mais dentro da sua própria estratégia, para ficar robusto com relação à movimentação dos preços futuros.